Onde você deixou as chaves hoje cedo? Esqueceu o nome daquele vizinho que cumprimenta todo dia? Entrou na cozinha e não lembra mais o que foi buscar? Se você tem mais de 65 anos, esses pequenos esquecimentos não são mero acaso. A cada semana que se passa, sua memória vai se deteriorando aos poucos. E não estou falando de algo inevitável ou simplesmente natural do envelhecimento. Pesquisas recentes em neurociência revelam algo alarmante. Após os 65 anos, o cérebro perde conexões neuronais num ritmo acelerado quando não recebe os nutrientes adequados. Cada 7 dias sem a alimentação correta equivale a mais um degrau descido rumo ao declínio cognitivo. Milhões de pessoas neste exato momento estão vivenciando essa perda silenciosa, sem ter ideia de que está acontecendo. Mas aqui vem a notícia que deveria te encher de esperança. Esse processo não apenas pode ser freado, como também revertido. E a solução está bem mais perto do que você imagina. Não precisa de remédios caros nem de tratamentos complicados. A resposta está no seu próximo café da manhã. E se eu te dissesse que existe uma mudança simples na sua primeira refeição do dia, capaz de começar a restaurar sua memória em apenas 2 semanas? Parece incrível, mas a ciência comprova. Pesquisadores das universidades mais renomadas do mundo já identificaram exatamente quais alimentos ativam a regeneração neuronal e quais a destroem sem você perceber. Nos próximos minutos, vou revelar esse segredo que a indústria alimentícia prefere manter escondido. Você vai descobrir qual ingrediente comum no seu café da manhã está roubando sua memória toda manhã e quais alimentos específicos podem reverter o dano acumulado. Não se trata de dietas mirabolantes nem de abrir mão de tudo que você gosta. Trata-se de conhecer a verdade sobre como funciona seu cérebro e dar a ele exatamente o que precisa para se manter jovem, ágil e poderoso. Se você quer acordar todo dia com a mente cristalina, lembrar nomes sem esforço e manter conversas brilhantes com as pessoas que ama, fica comigo até o final. E se você valoriza sua saúde cerebral tanto quanto eu, se inscreve agora para não perder nenhum conselho que pode transformar sua vida. A memória do seu futuro depende das decisões que você toma hoje. Imagine seu cérebro como uma cidade gigantesca com bilhões de habitantes. Cada habitante é um neurônio, e entre eles existem ruas, pontes e avenidas transportando informações constantemente. Essas conexões se chamam sinapses, e são elas as responsáveis por cada lembrança que você guarda, cada palavra que pronuncia e cada rosto que reconhece. Agora vem a parte que muita gente desconhece. Depois dos 65 anos, essas avenidas começam a se deteriorar rapidamente se não receberem a manutenção adequada. Não é uma questão de idade inevitável, é uma questão de nutrição cerebral. Os cientistas chamam esse fenômeno de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões e reparar as danificadas. E aqui está o ponto crucial. Essa capacidade nunca desaparece, mas precisa de combustível específico para funcionar. Estudos publicados nas revistas mais prestigiadas de neurologia demonstram que o cérebro consome aproximadamente 20% de toda a energia que você produz, apesar de representar apenas 2% do seu peso corporal. É o órgão mais faminto do seu corpo. E o que você der de comer para ele na sua primeira refeição do dia marca a diferença entre construir novas avenidas neuronais ou deixar que desmoronem. Quando você acorda de manhã, seu cérebro passou entre 6 e 8 horas em jejum. Está desesperado por nutrientes. O que você escolher comer nesse momento crítico vai determinar se vai ativar genes de proteção neuronal ou genes de inflamação cerebral. Sim, você leu certo. Seu café da manhã pode acender ou apagar genes específicos no seu cérebro. A inflamação crônica é a inimiga silenciosa da memória. Quando seu cérebro está inflamado, as conexões neuronais ficam lentas, confusas e eventualmente se rompem. É como tentar dirigir numa estrada cheia de buracos e obstáculos. As mensagens entre neurônios não chegam no tempo certo, ou pior ainda, não chegam. Por isso você esquece onde colocou os óculos, ou por que entrou naquele cômodo. Mas existe um tipo de alimento que milhões consomem toda manhã, sem saber que está alimentando diretamente essa inflamação destrutiva. Um ingrediente tão comum que provavelmente está na sua mesa agora mesmo, disfarçado de energia e vitalidade, quando na realidade está apagando seu cérebro semana após semana. O culpado tem um nome que todo mundo conhece, mas pouca gente reconhece como inimigo: açúcar refinado e carboidratos simples. Estão no pão francês que você passa manteiga toda manhã, nos cereais que vêm em caixas coloridas prometendo energia instantânea, nas bolachas que acompanham seu café, no suco de laranja que parece tão saudável, mas dispara sua glicose como um foguete.
Sabe o que acontece no seu cérebro quando você come esses alimentos? Em questão de minutos, seu nível de açúcar no sangue sobe bruscamente. Seu pâncreas responde liberando insulina em grandes quantidades para controlar essa montanha-russa metabólica. Mas aqui está o problema devastador. Cada pico de açúcar gera radicais livres que atacam diretamente as membranas dos seus neurônios. É como jogar ácido sobre aquelas avenidas neuronais de que falamos. Esse processo destrutivo tem um nome técnico: estresse oxidativo. Imagine que seus neurônios são carros reluzentes e cada café da manhã açucarado é como expô-los à chuva ácida. Com o tempo, enferrujam, se deterioram e deixam de funcionar direito. A inflamação resultante pode durar horas, e até dias, se você repetir o mesmo padrão alimentar manhã após manhã. Dona Rita, uma senhora de 68 anos, chegou ao consultório preocupada porque já não conseguia acompanhar suas novelas favoritas sem esquecer a trama. Toda manhã tomava café com pão com geleia e um copo grande de suco. Achava que estava comendo leve e saudável. Na realidade, estava consumindo o equivalente a 8 colheres de açúcar antes das 9 da manhã. O cérebro dela vivia num estado de inflamação constante. Mas os carboidratos refinados não agem sozinhos. Também alteram seu microbioma intestinal, essas bactérias benéficas que vivem no seu sistema digestivo e que, como você vai descobrir daqui a pouco, têm uma conexão direta e poderosa com sua memória. Alimentam as bactérias erradas, as que produzem substâncias tóxicas que viajam direto até seu cérebro. A boa notícia é que eliminar esses vilões do seu café da manhã é mais simples do que você pensa, e substituí-los pelos alimentos corretos pode começar a reparar o estrago em questão de dias. Existe um órgão no seu corpo que os cientistas chamam de seu segundo cérebro. Não fica na sua cabeça, fica no seu intestino. E o que acontece lá toda manhã determina diretamente quão bem vai funcionar sua memória durante todo o dia. Isso não é teoria alternativa, é ciência comprovada que ganhou o prêmio Nobel e que vai mudar completamente sua forma de entender a saúde cerebral. Seu intestino abriga trilhões de bactérias, mais células bacterianas do que células humanas em todo o seu corpo. Essas bactérias não são simples moradoras passivas. São fábricas biológicas que produzem 90% da serotonina do seu corpo, aquele neurotransmissor crucial para o bem-estar e a memória. Também fabricam dopamina, que afeta sua motivação e concentração, e GABA, que acalma sua mente e permite o foco profundo. Aqui vem o fascinante. Existe uma rodovia de comunicação direta entre seu intestino e seu cérebro chamada nervo vago. É como uma linha telefônica de alta velocidade, onde ambos os órgãos se enviam mensagens constantemente. Quando seu intestino está saudável e equilibrado, envia sinais que protegem seus neurônios, reduzem a inflamação e melhoram sua capacidade de formar novas lembranças. Quando está desequilibrado pela alimentação incorreta, envia alarmes de inflamação que viajam direto até seu cérebro. O café da manhã é um momento crucial para estabelecer esse equilíbrio. É sua primeira oportunidade do dia para alimentar as bactérias certas, as que produzem substâncias protetoras para seu cérebro. Ou você pode alimentar as bactérias prejudiciais, as que geram toxinas que atravessam a barreira intestinal, entram na sua corrente sanguínea e chegam até seu cérebro, causando inflamação e deterioração cognitiva. Quando Dona Rita, aquela senhora de 68 anos que mencionei antes, trocou seu café da manhã açucarado por alimentos que nutrem o microbioma, algo extraordinário aconteceu. Em 3 semanas começou a lembrar nomes sem esforço. Em 2 meses recuperou a capacidade de acompanhar tramas complexas nas novelas. Seu segundo cérebro estava enviando sinais de reparação e proteção. Então, quais alimentos específicos ativam essa comunicação curadora entre intestino e cérebro? Quais são esses protetores poderosos que você deveria incluir toda manhã? O primeiro protetor que seu cérebro precisa toda manhã são as gorduras saudáveis. Sim, gorduras. Durante décadas te disseram que as gorduras eram o inimigo, que você devia evitá-las a todo custo. Essa foi uma das mentiras mais destrutivas da nutrição moderna. Seu cérebro é composto por 60% de gordura. Cada membrana neuronal, cada conexão sináptica precisa de gorduras específicas para funcionar corretamente. Sem elas, seu cérebro literalmente murcha. Os ácidos graxos ômega 3 são os mais poderosos para a memória. Estudos realizados por mais de 30 anos demonstram que as pessoas com níveis altos de ômega 3 no sangue têm cérebros maiores, com maior volume no hipocampo, a região responsável por formar novas lembranças. Não é uma melhora marginal, é uma diferença que pode ser vista em ressonâncias magnéticas. Essas gorduras especiais fazem algo extraordinário. Reduzem a inflamação cerebral de maneira tão eficaz quanto alguns medicamentos, mas sem efeitos colaterais. Constroem e reparam as membranas neuronais, permitindo que as mensagens entre neurônios viajem rápido e com clareza.
Além disso, ativam genes que produzem fatores de crescimento neuronal, literalmente estimulando o nascimento de novos neurônios mesmo depois dos 65 anos. Onde você encontra esses ômega 3 poderosos, as castanhas do Pará e as nozes são fontes excepcionais e acessíveis. 7 nozes no seu café da manhã te proporcionam a quantidade que seu cérebro precisa para começar a se reparar. O abacate é outro herói neurológico, cheio de gorduras monoinsaturadas que melhoram o fluxo sanguíneo cerebral. Meio abacate de manhã pode aumentar sua concentração por horas. As sementes de chia e linhaça moída são pequenas mas poderosas. Uma colher contém mais ômega 3 do que muitos suplementos caros. E se você tem acesso a peixes gordurosos como sardinha ou salmão, incluí-los no seu café da manhã é uma estratégia usada em países com as menores taxas de demência. Seu Manuel, um senhor de 72 anos, adicionou nozes e abacate ao café da manhã dele durante 6 semanas. Mas essas gorduras precisam de um companheiro essencial para maximizar seu poder protetor. Esse companheiro essencial são as proteínas de alta qualidade, o combustível que seu cérebro utiliza para fabricar os mensageiros químicos que te permitem pensar, se concentrar e lembrar. Sem proteínas suficientes pela manhã, o cérebro literalmente fica sem matéria-prima para se comunicar. É como tentar fazer ligações de um telefone sem sinal. As proteínas são formadas por aminoácidos, e alguns deles são a base para criar neurotransmissores vitais. A tirosina, por exemplo, se converte em dopamina, que melhora a atenção e o foco. O triptofano se transforma em serotonina, chave para o bem-estar emocional e a memória. O cérebro precisa de um fluxo constante de ambos para se manter ativo e estável ao longo do dia. Muitas pessoas acima de 65 anos começam o dia só com pão ou bolacha, e esse hábito sabota a mente delas sem que percebam. Segundo pesquisas do Instituto de Envelhecimento Cognitivo de Stanford, as pessoas que consomem entre 25 e 30 gramas de proteína no café da manhã mostram uma melhora de até 28% na memória de trabalho e na velocidade mental depois de apenas 8 semanas. As melhores fontes para essa idade são os ovos, o iogurte natural sem açúcar, o queijo Minas fresco, a aveia combinada com chia ou amêndoas e até um vitamina verde com proteína vegetal pura. O importante não é a quantidade exata, mas a qualidade e o equilíbrio. Combinar proteínas com gorduras saudáveis retarda a liberação de açúcar no sangue, mantém estável sua energia e protege seus neurônios do estresse oxidativo. Voltando ao seu Manuel, aquele senhor de 72 anos, quando ele adicionou ovos mexidos com abacate às suas nozes matinais, percebeu que sua mente permanecia mais desperta a manhã toda. Já não precisava de outro café para se manter focado. Porém, existe outro tipo de nutriente que eleva ainda mais esse efeito protetor e que age como um escudo visual e mental contra o envelhecimento, os antioxidantes naturais. A cor do seu café da manhã importa mais do que você imagina. Cada tom vibrante nas frutas e verduras representa um exército de antioxidantes que protege diretamente seus neurônios do envelhecimento. Quanto mais cores houver no seu prato, mais defesas você terá contra o declínio cognitivo. Os antioxidantes são como guardiões invisíveis que neutralizam os radicais livres, aquelas moléculas instáveis que danificam as células cerebrais e provocam o temido névoa mental. As frutas vermelhas como morango, framboesa, amora e mirtilo contêm antocianinas, compostos naturais que fortalecem as conexões neuronais e melhoram a memória espacial e verbal. Um estudo da Universidade de Harvard demonstrou que as pessoas mais velhas que incluíam frutas vermelhas na dieta pelo menos 3 vezes por semana tinham um cérebro até 2 anos e meio mais jovem em termos de desempenho cognitivo. É como retroceder o relógio mental sem precisar de medicação. Incorporar uma porção dessas frutas no seu café da manhã, combinadas com nozes ou iogurte natural, não só melhora a função cerebral, também regula seus níveis de açúcar e traz uma sensação de energia estável e sustentada durante toda a manhã. Mas os antioxidantes não vivem só nas cores vermelhas e roxas. O beta-caroteno da cenoura ou o licopeno do tomate também são escudos neuronais poderosos quando fazem parte de uma primeira refeição equilibrada. Dona Rita, depois de acrescentar um punhado de morangos e rodelas de kiwi ao seu café da manhã rico em gorduras saudáveis e proteínas, notou que sua mente se sentia mais desperta e seu humor mais leve. Pela primeira vez em meses, dizia, não se sentia confusa no final do dia. E já que estamos falando de você, conta pra mim nos comentários onde você está nos assistindo e qual fruta costuma incluir nas suas manhãs? Talvez sem saber, você já esteja fortalecendo sua memória com cada cor que coloca no seu prato. Mas ainda há um fator tão poderoso quanto os alimentos que você escolhe, o momento exato em que os come. Comer bem não se trata apenas do que você escolhe, mas também de quando faz isso. Seu corpo, e especialmente seu cérebro, funciona seguindo um relógio interno chamado ritmo circadiano.
Esse relógio regula a produção de hormônios, a liberação de energia e a reparação celular. Comer em horários bagunçados confunde esse relógio e pode afetar diretamente sua memória, sua concentração e seu estado emocional. Durante a manhã, seu metabolismo está no ponto mais receptivo. Os hormônios do despertar, como o cortisol e a dopamina, estão elevados, te preparando para receber nutrientes essenciais. Se você atrasa muito o café da manhã ou o substitui por café, envia sinais de estresse ao corpo. O cérebro interpreta essa falta de energia como uma ameaça e começa a economizar recursos, desligando funções cognitivas não essenciais. Por isso, muitas pessoas sentem lentidão ou confusão mental quando passam horas sem comer. Investigações do Instituto Karolinska da Suécia mostram que tomar café da manhã dentro da primeira hora depois de acordar melhora a memória de curto prazo e estabiliza a glicose cerebral durante o resto do dia. O segredo está em manter uma janela regular, tomar café sempre aproximadamente no mesmo horário, idealmente entre 30 e 60 minutos depois de levantar. Outro ponto crucial é o ritmo da mastigação e a presença ao comer. Mastigar devagar ativa receptores na boca que enviam sinais ao cérebro para liberar enzimas digestivas e preparar o sistema nervoso para a absorção máxima. Cada garfada consciente favorece uma melhor comunicação entre intestino e cérebro, amplificando todos os benefícios dos alimentos que você sabe que te protegem. Evite cafés da manhã apressados ou na frente da televisão. Comer com calma é um ato neuroprotetor. As pessoas que mantêm horários regulares apresentam 40% menos risco de deterioração cognitiva moderada, segundo dados do Journal of Nutrition, Health and Aging. Mas mesmo com o melhor horário, existe um elemento fundamental que muitos esquecem por completo: a água, o líquido vital que desperta sua mente. Seu cérebro é como uma esponja elétrica. Precisa de água para conduzir impulsos, limpar toxinas e manter a energia mental. Sem a quantidade adequada, esses sinais elétricos ficam lentos, confusos, como um rádio com interferência. A desidratação leve, mesmo de 1 ou 2%, pode reduzir a memória de curto prazo e a atenção sustentada em mais de 15%. Durante a noite, enquanto você dorme, seu corpo perde água através da respiração e da transpiração. Por isso, ao acordar, a primeira coisa que seu cérebro precisa não é café, é água. Um copo grande de água morna com umas gotinhas de limão ou uma pitada de sal marinho natural ajuda a reidratar as células cerebrais e a reiniciar o sistema nervoso. É um ritual simples que muda completamente a clareza mental nos primeiros 30 minutos do dia. Beber água suficiente também favorece o fluxo de sangue ao cérebro. O sangue hidratado transporta oxigênio e glicose com maior eficiência, alimentando os neurônios com seu combustível essencial. Pelo contrário, quando você está desidratado, o sangue engrossa, o coração trabalha mais e menos oxigênio chega à sua mente, o que explica a sensação de névoa mental ou fadiga repentina. Além da água, as infusões naturais podem ser grandes aliadas. O chá verde, por exemplo, contém L-teanina, um aminoácido que estimula as ondas alfa do cérebro, responsáveis pela calma e pela atenção relaxada. O alecrim, em infusão suave, melhora o fluxo cerebral e a memória verbal. E o gengibre, além de digestivo, ativa os receptores dopaminérgicos, aumentando o ânimo e a concentração. Dona Rita, que costumava iniciar o dia com café em jejum, substituiu por um copo de água e uma infusão leve de hortelã com gengibre. Em uma semana, notou que sua mente estava mais limpa, seu corpo mais leve e sua concentração mais estável. Mas agora que você tem os elementos separados, é momento de uni-los todos num café da manhã completo que age como um verdadeiro escudo contra o envelhecimento cerebral. Agora que você conhece cada peça do quebra-cabeça, vamos ver como montar um café da manhã que realmente proteja seu cérebro em menos de 10 minutos. Pense neste prato como um investimento diário na sua memória, não como uma dieta passageira. Cada ingrediente tem um propósito biológico: alimentar, reparar e acender seus neurônios. Comece com uma base de proteína, 2 ovos cozidos ou mexidos com uma colherinha de azeite extra virgem. Adicione meio abacate em fatias e um punhado de nozes picadas por cima. Essa combinação fornece as gorduras saudáveis, proteínas e antioxidantes necessários para manter suas sinapses ágeis e seus pensamentos claros. Depois, inclua uma parte de frutas com alto poder antioxidante. Uma xícara pequena de morangos, amoras ou mirtilos frescos é suficiente. Se não tiver à mão, um kiwi ou uma fatia de mamão funcionam igualmente bem graças à riqueza em vitamina C. Evite os sucos, mesmo os naturais, ao eliminar a fibra, disparam a glicose e anulam o benefício cognitivo. Acompanhe seu café da manhã com uma bebida que desperte sua mente sem agitar seu sistema nervoso. Um chá verde ou uma infusão de alecrim com hortelã é ideal. E claro, comece o dia com um copo de água para reidratar seu cérebro antes de qualquer alimento.
Se precisar de algo mais substancioso, adicione uma colher de aveia com sementes de chia ou linhaça. Esses grãos liberam energia lentamente e, combinados com as gorduras boas e os antioxidantes, formam uma sinfonia metabólica perfeita. Dona Rita adotou esse café da manhã 5 vezes por semana e sua memória e vitalidade melhoraram notavelmente em apenas um mês. Cada vez que preparar sua primeira refeição, imagine que está servindo o café da manhã dos seus neurônios. Se esse prato te inspirou ou você conhece alguém que poderia se beneficiar, compartilhe essa informação. Você pode estar ajudando outra pessoa a recuperar sua claridade mental e proteger sua mente por anos. Mas como você vai saber se essa mudança realmente está funcionando? Os resultados começam antes do que você espera. Na primeira semana de mudar seu café da manhã, você notará os primeiros sinais, uma mente mais clara ao acordar, maior facilidade para se concentrar em tarefas cotidianas e menos necessidade de café ou açúcar para se manter ativo. É o cérebro respondendo ao combustível correto, ajustando seu metabolismo e reduzindo a inflamação que antes o atrapalhava. Entre a segunda e a quarta semana, se ativa um processo mais profundo. As membranas neuronais ficam mais flexíveis, as sinapses mais eficientes e a sensibilidade à insulina melhora notavelmente. Isso significa que a energia chega onde precisa, sem altos e baixos. Você começará a lembrar nomes, datas ou palavras que antes escapavam da sua mente. Muitos descrevem essa etapa como despertar cognitivo, um renascer da agilidade mental. Ao completar um mês, a diferença é evidente. Se reequilibram os neurotransmissores, o ânimo se estabiliza e a fadiga mental desaparece quase por completo. Estudos clínicos mostram que manter essa rotina durante 8 a 12 semanas pode melhorar a memória de trabalho em até 30% e reduzir significativamente o risco de declínio cognitivo leve. Mas há benefícios ocultos também. Você dormirá melhor porque a serotonina e o triptofano dos alimentos adequados regulam os ciclos do sono. Suas digestões serão mais suaves graças a um microbioma intestinal fortalecido. Até notará maior clareza emocional, menos ansiedade e uma sensação constante de bem-estar mental. Isso sim, a chave está na constância. Não se trata de uma dieta temporária, mas de uma forma de viver conectada com o funcionamento natural do seu corpo. Cada manhã é uma nova oportunidade para alimentar sua mente com sabedoria e gratidão. E quando observar os primeiros sinais de melhora, entenderá que cuidar do cérebro não requer esforço, só consciência e decisão. Falta um passo mais: compreender como manter essa transformação pela vida toda. Cuidar da sua memória não depende da sorte nem da genética, mas das decisões que você toma toda manhã. Nas suas mãos está a possibilidade de manter um cérebro jovem, desperto e forte durante décadas. E tudo começa com algo tão simples como escolher o que coloca no seu prato e que hora faz isso. Não se trata de uma promessa milagrosa, mas do poder real da ciência posta em prática de forma cotidiana. Pensa nisso. Cada café da manhã equilibrado, cada gole de água ao acordar, cada fruta colorida e cada semente que você adiciona é um investimento direto nas suas lembranças. Você está construindo as bases biológicas para continuar aprendendo, lembrando e aproveitando plenamente sua vida. A alimentação correta não só previne a perda de memória, também desperta sua mente, melhora seu ânimo e te conecta com um sentido profundo de vitalidade. Dona Rita e seu Manuel, cujas histórias te acompanharam nessa jornada, não mudaram suas vidas por sorte, mas por hábito. Eles descobriram que o cérebro pode rejuvenescer em qualquer idade se receber o que precisa. Você também pode fazer isso. Não se trata de renunciar ao prazer de comer, mas de redescobri-lo com inteligência e propósito. Imagine abrir os olhos toda manhã, sem esquecer onde deixou as chaves, sem perder o fio de uma conversa, lembrando nomes, lugares e momentos com nitidez. Essa é a mente que você pode construir a partir de hoje. Não há barreiras quando você decide nutrir seu cérebro com amor e ciência. Se essa mensagem ressoou com você, se inscreve para continuar aprendendo como manter sua mente jovem, como reverter o dano do passado e como viver com energia e claridade cada dia, porque sua memória merece ser protegida e você merece acordar em plenitude, sabendo que tomou o controle da sua saúde cerebral. Cada escolha conta. E a próxima começa no seu café da manhã de amanhã.